Fala pessoal, bem-vindos a esta nossa nova análise. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num conceito que é, sem exagero, absolutamente vital para o nosso futuro: a teia da saúde global. Sabe, a gente tem a mania de pensar na saúde humana como uma coisa totalmente isolada, né? Aquela coisa de ir no médico, tratar em hospital e pronto. Mas a ciência e a nossa própria história recente já provaram que essa visão está muito limitada. É como se fosse um quebra-cabeça gigante. Para entender de verdade as ameaças que estão por aí hoje e as que vão chegar amanhã, a gente precisa começar a olhar bem além do nosso próprio umbigo. Então, olha só o nosso roteiro de hoje. A gente vai estruturar essa conversa em 5 passos. Primeiro, vamos destrinchar o conceito de saúde única. Depois a gente passa para a origem zoonótica das doenças, entende as dinâmicas de disseminação, dá uma olhada no que as pandemias históricas têm a nos ensinar e, para fechar, a gente analisa o cenário da Covid-19. Bora lá? Ponto número 1, o conceito de saúde única. E isso ilustra perfeitamente a nossa ideia principal. O conceito de saúde única não é só uma teoria bonita que fica ali no papel, tá? Na verdade, é a premissa fundamental adotada pelo CDC, que é o Centro de Controle de Doenças americano. Fica muito evidente que é impossível tratar a medicina humana, a veterinária, a agricultura e a ecologia como se fossem caixinhas separadas. Tá tudo absurdamente interligado. Quando a gente mexe no meio ambiente ou afeta a vida dos animais selvagens, adivinha? Essa conta chega e bate direto na porta da nossa saúde. É um ecossistema único. E o que a gente ganha com isso na prática? Os objetivos dessa abordagem são super diretos e proativos. A ideia principal é prevenir e responder rápido a surtos de doenças que pulam dos animais para a gente, evitar, claro, novas pandemias e trabalhar de um jeito multidisciplinar para manter a natureza em equilíbrio. Ah, e tem um foco muito prático aqui: reduzir aquele uso desenfreado de antibióticos e remédios veterinários, porque isso acaba bagunçando a cadeia ecológica inteira. Ou seja, é sobre se antecipar o problema e não apenas apagar incêndio depois que ele começou. Partindo para o nosso segundo ponto: a origem zoonótica das doenças. Por que pensar nisso é tão urgente? Dá uma olhada nesse número aqui: 60%. Entre 1940 e 2004, simplesmente 60% de todas as doenças infecciosas que apareceram vieram dos animais. E olha a parte que mais liga o sinal de alerta: mais de 70% dessas doenças saíram direto de animais silvestres. Não é pouca coisa. E o ponto crucial é o seguinte: se a gente pegar a lista das doenças infecciosas emergentes que a gente enfrenta hoje, e aí entram vilões barra pesada como o ebola e a influenza, pelo menos 75% delas têm origem animal. E novas doenças continuam pulando para o nosso lado todo santo ano. Não estamos falando de eventos raros, é algo estrutural, é a nossa realidade constante. Para ancorar um pouco mais esses dados no nosso dia a dia, vamos pegar alguns exemplos que todo mundo já ouviu falar. A raiva, por exemplo, está super associada a cães, gatos e morcegos. A leptospirose tem aquela ligação clássica com ratos e outros roedores, um problema enorme na época das chuvas fortes e enchentes, né? E a febre maculosa vem dos carrapatos, usando ali capivaras e cavalos como ponte. Então percebam, a forma como a gente interage todo dia com os animais e com o meio ambiente é o que facilita e abre a porta para essa transmissão acontecer. Avançando para o nosso ponto 3, as dinâmicas de disseminação. Certo, o patógeno pulou para o ser humano. E agora? A forma como ele se espalha é o que vai ditar o tamanho da nossa dor de cabeça. O primeiro nível é a endemia. Aqui, o foco não é necessariamente ter milhões de casos, mas sim o fato de a doença marcar presença constante com uma frequência alta numa região bem específica. É aquele padrão básico. O sistema de saúde entende que o vírus ou a bactéria está ali e passa a conviver com aquilo de forma contínua. Mas e quando a coisa sai desse controle base? Aí a gente entra no território da epidemia. Isso acontece quando o número de surtos cresce assustadoramente e começa a tomar conta de várias regiões, de uma cidade inteira ou de um estado. A epidemia é uma ameaça se expandindo rápido pelo mapa e exige uma resposta pesada e imediata para tentar conter o avanço territorial da doença. E aí a gente chega no pior dos mundos possíveis: a pandemia. É quando aquela epidemia simplesmente ignora as fronteiras de um país e toma conta do globo, afeta um monte de regiões no planeta inteiro. Basicamente, é o atestado de falha global na tentativa de segurar a doença. E tem uma categoria que pede um cuidado extra da nossa parte: as doenças reemergentes. Porque, sério, ter vencido uma doença no passado não é passaporte de imunidade para o futuro. A gente está falando de doenças conhecidas, que estavam ali, sob controle, mas que voltam a ser uma ameaça real. E a culpa, geralmente, é nossa. Seja pela resistência criada pelo uso errado de remédios, pela galera deixando de se vacinar, ou por causa das mudanças drásticas que a gente continua impondo ao meio ambiente. O que nos leva ao ponto 4, pandemias históricas. O que é muito curioso e triste analisar aqui
é que por mais devastadoras que sejam as pandemias, elas definitivamente não são um fenômeno novo na história humana. Olha a praga de Justiniano, que começou no Egito. Ela pegou carona nas pulgas de ratos nas rotas comerciais e varreu cerca de 50 milhões de pessoas. Mais pra frente, a peste negra, causada pela mesma bactéria, encontrou espaço perfeito nos portos movimentados da Itália e resultou em umas 200 milhões de mortes. Um século passado, a gripe espanhola, que era o H1N1 transmitido pela saliva, vitimou mais 50 milhões. O padrão histórico é nítido. Comércio, desmatamento, viagens e a movimentação humana sempre foram os grandes motores dessas tragédias. Chegando agora no nosso quinto e último ponto, o cenário da Covid-19. Para trazer essa linha do tempo direto para o nosso colo agora, 7.083.233. Até janeiro de 2025, esse foi o número de mortes globais reportadas oficialmente por causa do SARS-CoV-2. É um número que não dá para engolir fácil. E ele serve para lembrar, do jeito mais duro possível, as consequências severas de quando a gente finge que o equilíbrio entre meio ambiente, animais e sociedade não existe. E como está a Covid-19 hoje? A página virou e saímos do estado pandêmico para o que chamamos de doença respiratória endêmica, meio parecido com o que rola com a gripe sazonal. Mas, por favor, muita atenção aqui. Endêmico não é sinônimo de inofensivo. O vírus continua circulando firme e forte pelo mundo, as pessoas ainda são internadas e, infelizmente, ainda há mortes. As ondas sazonais são bem visíveis, principalmente quando chega o inverno. Exatamente por isso, não dá para baixar a guarda. A vacinação continua sendo uma arma fundamental, super recomendada, especialmente para o pessoal que está no grupo de risco. Bom, a gente vai chegando ao final da nossa exploração, mas o ciclo das doenças, esse nunca para. O movimento frenético de pessoas, as mudanças nos ecossistemas, o comércio animal, tudo isso está moldando as nossas vulnerabilidades agora mesmo. Então fica aquela pulga atrás da orelha. Considerando o desmatamento desenfreado e o nosso próprio comportamento, de que forma as nossas próximas interações com o meio ambiente vão ditar qual vai ser a próxima grande ameaça à saúde global. Porque a lição está dada. Sem adotar a tal da saúde única de verdade, na prática, a história nos mostra que estaremos fadados a repetir tudo de novo. Valeu demais por acompanharem até aqui, um grande abraço e até a próxima análise.